Bem-vindos a mais um episódio do Formigas do Espaço. Olha, o audiovisual é um negócio que está presente na minha vida sempre, né? Tava aqui pensando com os meus botões sobre o exercício meditativo e de comunicação telepática que eu tentei realizar dia 25 de dezembro, que era um encontro com o Mestre Jesus, baseado nas histórias que a gente fazia no antigo Projeto Ramo. E aí, na caminhada, vim até o Parque de Ibirapuera, tudo fechado, tudo em reforma. Aqui também está sofrendo a tal da gentrificação, que vai fazer os preços subirem lá para a estratosfera, e aí os pobretões como eu não vão conseguir mais frequentar porcaria de lugar nenhum. Mas não é disso que eu estou falando. Essa obra de arte aqui atrás de mim, vou mostrar aqui para vocês, ó. Em 1996, a gente veio gravar o camarada derramando todas essas toneladas de alumínio nesse monte de peixe, jacaré, osso, e era uma instalação. E o cara botou umas 3 toneladas de alumínio líquido e derramou em cima de todo esse negócio aqui. E a gente lá, na época Modesta MTV Brasil, gravamos essa enorme e magnífica papagaiada, no bom sentido. A coisa demorou não sei quantos dias para esfriar. Esse troço demorou muito a esfriar. Imagina um vulcão ativo, era esse troço. E hoje, 40, 30 anos depois, aí a peça está aqui, jogada aqui no Parque de Ibirapuera. Não sei nem se as pessoas sabem direito o que significa esse negócio aqui. Para mim, é uma volta ao meu passado do audiovisual, é uma boa lembrança de como a arte pode ser transformadora na vida das pessoas, né? E acho que é para isso mesmo que ela deve existir. Não é isso, a história não é essa, na verdade. A história tem a ver que na época em que a gente fazia os exercícios meditativos, de alguma maneira que eu não saberia explicar, o Mestre Jesus começou a aparecer misturado na nossa história extraterrestre. Era uma coisa que era sabida já, porque no próprio livro que a Verônica Pazuello escreveu lá atrás, tem um capítulo lá que ela explica que ela estava num outro planeta, foi para esse planeta através de um Chandra. Teoricamente, um Chandra é um tipo de portal energético que você passa de um lado para o outro e faz grandes viagens em questão de segundos. Aqui passa segundos, do outro lado pode passar 15 dias. E ela conta nesse livro que é um extraterrestre da Galileia. Não vou lembrar a editora, mas o nome é esse. O autor, na época, está como Carlos Pazuello, mas era a Verônica Pazuello. E ela estava andando, conversando com um dos seres extraterrestres da nossa suposta Confederação de Mundos da Galáxia, chamado Godard. Ela estava conversando com ele e no meio do caminho viu uma espécie de pracinha lá e tinha um busto que ela achou que era o Jesus, aquele que a gente conhece aqui da igreja, né?
foi lá perguntar e isso foi confirmado. Então, o Jesus, o Joshua Ben Pandira, de certa forma ele sempre esteve relacionado com as nossas histórias, relacionado a isso, aos extraterrestres, a Confederação de Mundos da Galáxia, a, 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 a Irmandade Branca, né? Todas essas escolas aí reservadas aí que já foram citadas no passado pela Dona Helena Petrovna Blavatsky, pelo George Ivanovich Gurdjieff e outros nomes aí conhecidos aqui no Brasil e no mundo, né? E começamos então, eu era orientado a fazer muitos exercícios de autocura, porque na época eu estava com muitos problemas de saúde, alguns bem pesados mesmo, e aí eu era instigado amorosamente a fazer alguns exercícios de autocura, e nesses exercícios de autocura começou a surgir a figura desse mestre que eu achava que era Jesus, né? Ou assim se identificava. E a ideia era que eu eu focasse no sorriso curativo desse mestre, que realmente era um sorriso curativo. Quando eu fazia esses exercícios, o ambiente onde eu estava fazendo esse exercício era tangível, a energia amorosa que pairava pelo lugar, e era um negócio que para mim era muito esquisito, porque eu achava que era um hospício, né? Porque nos olhos da minha mente, nos ouvidos e olhos da minha mente, de um lado estava o Jesus outrora de Nazaré, e do outro lado tinha 2, 3 extraterrestres, né? Da Confederação de Mundos da Galáxia. Então, chegou um momento da minha vida que começou a ficar meio normal eu ter essa interação com este grande ser, com este avatar. E aí, dia 25 de dezembro de 2025, eu quis replicar essas experiências. E quis fazer do meu jeito, de um outro jeito. Aí eu saí na rua com essa intenção de encontrar Jesus. Seja lá isso que for e seja lá isso como for, né? Aí realmente eu enfiei um pouco o pé pelas mãos na experiência e não houve essa replicação aí. E a comunicação telepática que eu recebi foi que agora nós, todas as pessoas do planeta Terra, somos esse Jesus crístico, esse Jesus Sofia, né? Então agora nós temos que deixar aflorar essa centelha divina do Mestre. Mas isso ainda acho que não impede o surgimento desse ser, porque esses seres eles conseguem se manifestar, né? Ou teoricamente assim ou é. Em suma, deixa aí a reflexão, a explicação, e ao fundo aqui a memória dos tempos de audiovisual da MTV Brasil. É isso aí, galera. Um grande e fraterníssimo abraço. Ainda estamos em 2025, mas daqui a pouquinho já vamos pular para o ano que vem. É isso aí. Tchau, tchau.